Bom, hoje vamos falar da diferença entre se trabalhar numa empresa americana e se trabalhar numa empresa brasileira de tecnologia. Eu já passei por vários projetos aqui no Brasil, alguns grandes, iFood, Willbank, Americanas, e hoje eu estou trabalhando numa empresa americana de tecnologia, numa aplicação americana. Sou desenvolvedor Android, então desenvolvo para celular, eu faço a parte ali front-end, né? E eu vou passar um pouco da minha experiência aqui na diferença. Então, vou começar falando do que é igual, para depois falar do que é diferente. Igual, projeto. Projeto, meu projetinho Android eu baixo ali da mesma forma como eu faço como eu fiz nas empresas brasileiras. A tecnologia é a mesma. Já vi projetos até mais complexos, com muitas camadas divididas, mais difícil aí para começar quando você entra numa empresa de pegar o jeito, do que na empresa que eu estou hoje. O projeto, então, questão de framework, questão de tecnologia, não tem invenção de moda. É o que é no Android, as tecnologias, as ferramentas, o Android Studio e as frameworks, as bibliotecas que se usa no mundo inteiro. Então é igual, e eu duvido que seja diferente para as outras tecnologias, para as outras linguagens de programação, sei lá, para a parte web, para a parte de back-end, para a parte de banco de dados, porque tecnologia vem de fora, inclusive do Brasil, então costuma ser a mesma coisa no mundo inteiro. Ferramentas. Ferramentas, como roda um Scrum, uma metodologia ágil, tem um vídeo aqui no canal sobre o Scrum, se você não souber bem o que é. Busco passar uma visão bem prática, papel do desenvolvedor ali no Scrum. Então, roda um Scrum. E em todas as outras empresas que eu trabalhei aqui no Brasil, quase todos os projetos, porque teve um que não foi, trabalha-se com o Scrum. Então, você tem todas as mesmas reuniões, você tem dailies, você tem planning, você tem review, você tem retrô. Cargos, os cargos são os mesmos também. Você tem o pessoal de UX, que trabalha ali com design e com a experiência do usuário. Você tem o pessoal de negócio, os product owners, que vão passar as tarefas para os desenvolvedores. Você tem gente de dados, você tem então o gestor da parte de engenharia, da parte tecnológica. Você tem dentro do seu time ali, meu time de Android, eu tenho um tech lead, alguém que está ali há mais tempo e que me ajuda bastante. Então, são os mesmos cargos e são as mesmas ferramentas. Nas empresas que eu passei aqui, usava-se o Gira para gerenciar essa coisa das tarefas e do quadro de tarefas e backlog, pontuação. Nas empresas brasileiras usava-se assim e na empresa que eu estou hoje usa a mesma coisa. Então a forma de trabalhar é a mesma. Então vou começar a listar o que é diferente. Diferente, começando aí pelo idioma, claro, é inglês. E o que você precisa? Ter um inglês praticamente nativo, muito fluente? Não, você precisa arranhar o inglês, você precisa conseguir se fazer entendido e entender também o que falam com você. Claro, você tem reuniões, mas como a empresa que eu trabalho, isso é uma coisa específica da minha empresa, contrata gente do mundo inteiro, né, não é uma maioria americana, né, não é uma maioria de falantes nativos, tem alguns americanos, mas tem gente do mundo inteiro. Então, muito da comunicação acaba sendo feita de maneira escrita, tanto por questão de fuso horário, né, delay às vezes para a resposta, porque não está no horário da outra pessoa trabalhar na hora que você mandou a mensagem, quanto por causa da questão do idioma mesmo. Então, às vezes é melhor você fazer algo escrito e ler algo, né, para você pegar as instruções, do que você falar, porque às vezes a pessoa tem um sotaque diferente do seu e vocês não vão se entender tão bem assim. Então, às vezes existe um probleminha de comunicação, todavia, todo mundo sabe o inglês, né? Não é um inglês fluente, não precisa ter um inglês extremamente fluente, né? como um nativo, mas você precisa entender e se fazer entendido. Fuso horário. Fuso horário, como tem gente do mundo inteiro, o que eles exigem é que você tenha um overlap, aí, um mesmo horário com todo mundo de 4 horas de trabalho. Então, eu acabo entrando no trabalho mais tarde do que eu costumava entrar nas empresas brasileiras e saio mais tarde
por conta disso. Eu acabo entrando entre 10 e 11 horas, às vezes meio-dia, e aí vou até onde precisa para completar as minhas horas do dia. Acho essa forma, não acho um desconforto tão grande assim. Para mim, eu não tive tanta dificuldade para ajustar. Não sei se você é uma pessoa que costuma aproveitar muito a sua manhã no trabalho, né? Mas eu acabei me adaptando bem. Eu uso a minha manhã para outras coisas, as primeiras horas da manhã tenho um tempo maior, né? Não preciso daquela correria, de repente uma reunião às 9 horas da manhã. Isso não existe. Pode ter às 9 horas da manhã do horário da Califórnia, 4 horas depois, mas assim, acabei me adaptando muito bem. Então, às vezes, você tem que ver se vale a pena para você ou não essa mudança de fuso horário. Todavia, não é tão rígido, tá? Ninguém fica te regulando, não tem nessa empresa que eu estou trabalhando, bater ponto, você bateu o ponto na entrada e bateu o ponto na saída, bateu o ponto de horário de almoço, não existe, está até relacionado ao contrato. E o que eu anotei aqui, o próximo ponto, reuniões, como eu acabei de falar, não tem reunião 9 horas da manhã do Brasil, porque segue um horário mais pautado ali no horário americano, se eu não me engano, no da Califórnia, na parte do oceano, essa parte mais ao leste, ao oeste dos Estados Unidos ali, a parte do Oceano Pacífico, Pacific Time, alguma coisa. Desculpa por não ter trago essa informação com precisão aqui, mas é um horário que começa, porque a base da empresa é na Califórnia, então é um horário que é pautado lá, então são 4 horas depois do Brasil, né? Ou seja, quando é de manhã lá, aqui já está bem avançado, aqui nós estamos depois 4 horas, eles estão 4 horas mais cedo. Então, você começa a trabalhar mais tarde do que eles, então não tem reunião de manhã cedo para você, e isso é uma coisa boa. A minha daily, por exemplo, é às 2h45 da tarde, horário brasileiro. Então, costuma ser mais tarde. Se eles inventarem, em algum momento, precisar de uma reunião mais tarde, você vai fazer uma reunião 7 horas da noite, por exemplo. Isso pode acontecer. Forma de contrato e recebimento de salário. O contrato, ele não é um contrato CLT, né? Não segue as regras brasileiras. Então, ele é um contrato de prestação de serviço. O ideal é que você abra um CNPJ, então você vai abrir ali uma microempresa, algo assim, para você ter uma isenção maior de imposto quando você for declarar. Então, você abre uma empresa e você recebe por é interessante receber por alguma plataforma como a Husky ou a Wise, por exemplo, para você receber essas remessas de dólar. Você pode também receber pelo seu banco, um Itaú da vida, por exemplo, enfim, qualquer banco aí você pode receber remessa em dólar também, mas você tem que ver qual é a limitação que você vai ter, porque como é um contrato de prestação de serviço, você não vai poder declarar que você recebe exatamente um salário, mas você acaba recebendo remessas de dólar. Então você tem que ver com o seu gerente se você vai estar apto para receber essa remessa de dólar todo ano, porque os bancos acabam limitando a quantidade que você pode receber de dólar por ano. Então, de repente 2 meses, 3 meses de salário seu vai acabar o limite da remessa que você pode receber, de remessas que você pode receber de dólar no ano. Então é interessante você ver uma outra forma de receber, uma outra plataforma, como a Husky, por exemplo, que me indicaram muito, inclusive, quando eu entrei na empresa. Então as principais diferenças são essas. Se você tem medo de pegar um trampo fora, de fazer uma entrevista, de aplicar para a vaga por causa do inglês, não tenha medo, eles não batem o pé tão forte nisso. Você vai desenrolar bem no inglês, se você tiver um inglês intermediário, se você consegue entender, se você consegue escrever, você vai conseguir trabalhar. Tecnologia é a mesma no mundo inteiro, a forma de trabalho é a mesma no mundo inteiro, e quando a empresa contrata muita gente de fora, eles sabem disso, então eles são pacientes com você,
são pacientes com seu sotaque, são pacientes para fazer você entender o que eles estão dizendo. Então, você acaba tendo um ambiente tranquilo de trabalho, foi o que eu tive de experiência até então. Então, é isso que eu tinha para passar no vídeo para vocês. Deixe seu like, se inscreve, pede conteúdo, que eu estou aqui tentando ajudar a galera e de repente a galera se engajar aqui nos comentários, e quem sabe eu lanço mais um curso. Tem um curso de Android aí para vocês seguirem, não é uma coisa tão básica, mas tem gente já se ajudando nos comentários quando tem uma dúvida, alguma coisa. Então é isso, galera. O canal está aqui para ajudar, para dar caminho, direção para quem quer entrar ou quem já está aí no rumo do desenvolvimento de software. Valeu, galera, e até a próxima.